Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. E na nossa aula de hoje nós iremos discutir esse tema aí, mínimo múltiplo comum, ou para os mais íntimos, MMC. Iremos aprender na aula de hoje dois jeitinhos de encontrar o MMC de dois ou mais valores, tá bom? Mas assim, para que vocês não caiam nessa aula aqui de paraquedas, para que vocês possam entender tudo o que eu irei falar nessa aula de hoje aqui, vocês precisam de alguns conhecimentos prévios. Quais são eles? Fatoração, números primos e o conceito de múltiplos. Daniel, onde é que eu posso estudar esses três assuntos? Aqui no canal tem aula e eu vou deixar o link fixado no card, tá bom? Então, se você não tem domínio sobre esses assuntos, vai lá, assiste a essas aulas e depois você assiste a essa aula aqui para que você possa compreender tudo sobre o assunto, tá bom? Belezinha? E antes de mais nada, deixa eu te fazer aquele pedido inicial. Ajude esse canal a crescer. Eu preciso de cada um de vocês que está aí do outro lado da telinha para com que esse canal possa crescer e chegar a cada vez mais pessoas. Para isso, basta que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhuma aula. Vamos combinar o seguinte, se você não gostar da aula, lá no final você tira o like, você tira a inscrição. Combinado? Pois bem, minha gente. Então, ó, a primeira coisa que nós iremos fazer aqui é entender o conceito de múltiplos, tá? De múltiplos não, perdão, do mínimo múltiplo comum. E para isso, vamos destacar aqui algo que a gente já fez lá na aula de múltiplos, que é escrever os múltiplos de 6 e escrever os múltiplos de 4. Como é que a gente encontra esses múltiplos, né? Os múltiplos de 6 e de 4? A gente começou lá na aula de múltiplos e dissemos o quê? Que para encontrar esses múltiplos, nós vamos multiplicando o 6 e o 4 por números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim sucessivamente. E os seus resultados são exatamente os múltiplos desses dois números, respectivamente. Como assim? Os múltiplos de 6 são dados por. Aí você sai multiplicando. 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 6, 36, 6 vezes 7, 42 e assim sucessivamente, tá bom? Lembre que os múltiplos são infinitos. E os múltiplos de 4? Os múltiplos de 4 você vai fazer a mesma coisa. 4 vezes 1, né? 4 vezes 0 primeiramente, né? 4 vezes 0 dá 0, vezes 1 dá 4, vezes 2 dá 8, e assim sucessivamente você vai obter alguns dos múltiplos de 4. Né? Aí você vai multiplicando, vai seguindo, e você vai contando multiplicando por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, e assim sucessivamente, tá bom? Isso nós aprendemos lá na aula de múltiplos, como encontrar essa lista, tá? Beleza. O que é que eu quero chamar a atenção aqui? Se vocês forem parar para ver, olhem aqui para a lista dos múltiplos de 6 e de 4. O que é que vocês conseguem perceber ali de coincidência? E aí alguns vão me dizer, Daniel, lá nos múltiplos de 6 a gente encontra o 0, nos múltiplos de 4 também. Lá nos múltiplos de 6 nós encontramos o 12, nos de 4 nós também encontramos o 12. Nos múltiplos de 6 nós encontramos também, Daniel, vamos ver aqui o 24. E nos múltiplos de 4 também. Veja que tem essas coincidências, ou seja, esses múltiplos em comum, né? Essa lista de múltiplos em comum, ela vai seguir, né? Porque como os múltiplos são infinitos, né? Tanto os múltiplos de 6 como de 4, então nós teremos aqui mais e mais múltiplos em comum. O próximo aí vai ser o 36 e assim sucessivamente, tá bom? Agora nós temos maturidade para entender o conceito de mínimo múltiplo comum. Tá aqui, ó. Preste atenção comigo. Lê comigo, tá? O mínimo múltiplo comum, MMC, de dois ou mais números naturais é o menor número, diferente de zero, que é múltiplo comum desses números. Vocês viram aqui, ó, que nessas duas listas nós encontramos múltiplos comuns. O mínimo múltiplo comum é exatamente o menor deles, certo? Daniel, então é o zero? Não, como ele fala aqui, né? Tem que ser diferente de zero. E por que tem que ser diferente de zero? Porque como a gente conversou lá na aula dos múltiplos, o zero ele é múltiplo de todo e qualquer número, tá? Então, se nós englobássemos o zero aqui, o MMC de todo e qualquer número seria o zero, né? Já que ele é o menor
múltiplo comum, né, de todos os números, tá bom? Só que o MMC, propriamente dito, nós não englobamos o zero, tá? Então a gente tira ele da nossa cartada. Então a gente vai olhar o próximo, né? O próximo múltiplo, né? Que é comum eles dois, que no nosso caso aqui é o 12, tá bom? Então o menor múltiplo comum ao 6 e ao 4, diferente de zero, tá? É exatamente o 12. E isso daqui é exatamente o MMC, tá bom? Opa! O MMC de 6 e de 4. Pronto, é igual a 12. Ponto. É essa a ideia do MMC. O MMC, minha gente, a gente usa muito lá quando a gente trabalha com adição e subtração de frações, tá bom? Mas também existem alguns outros problemas bem interessantes que nós iremos ver em aulas posteriores que também faz o uso do MMC, tá? Minha gente, vocês percebem que por esse método aqui dá um pouquinho de trabalho, né? Sair listando os múltiplos de 6, depois os múltiplos de 4, para depois ver os comuns e pegar o menor deles diferente de zero, né? Será que existem outros jeitos de nós encontrarmos esse MMC mais rápido? E a resposta para essa pergunta é sim, minha gente. Tem outros métodos, a gente vai ver dois, tá bom? O primeiro deles é o seguinte, tá? O primeiro deles é o seguinte. Vou passar aqui para que a gente possa chegar lá. Tá aqui, ó. É o MMC por fatoração, tá bom? Como é que é esse MMC por fatoração? Também já aprendemos a ideia de fatoração aqui no canal, tá? Então, o MMC vai ser dado como? Vai ser o produto dos fatores primos comuns e não comuns, cada um com o maior expoente, que apresenta nas formas fatoradas dos números dados. Hã? Ficou bem difícil, né, da gente entender isso daí. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fatorar o 20 e o 24, já que tá falando aqui de forma fatorada. E aí, depois, a gente traduz isso daí, tá? Porque, por enquanto, dá um tilt aqui no cérebro. Então, como é que a gente fatora? Aí, a gente aprendeu na aula de fatoração que a gente sai dividindo o 20 e o 24, né? Por números primos, até que chegue em 1. Então, você vai pegar aqui, ó, o 20. Então, você vai sair dividindo por 2, que dá 10. Por 2, que dá 5. E por 5, que dá igual a 1, tá bom? E aí, ó, nós descobrimos o quê? Que a forma fatorada do 20 é exatamente o quê? O produto desses três camaradas. 2 vezes 2 vezes 5, tá? E 2 vezes 2 é o mesmo de quê? Ó, 2 elevado a 2, né? Porque 2 elevado a 2 é o 2 multiplicado com ele mesmo duas vezes e ainda vezes o 5, tá? Então, essa é a forma fatorada do 20. E do 24, Daniel? Assim, ó, facinho, ó. Vou sair dividindo aqui, ó, por 2, que dá 12. Por 2, que dá 6. Por 2, que dá 3. E por 3, que dá igual a 1. Tá certo? Belezinha? E aí, a forma fatorada do 24 é dada pelo produto desses números. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. E aí, novamente, nós teremos o que aqui, ó? 2 elevado a 3 vezes 3. Show? Show de bola? Ok. E agora, vamos voltar aqui para o conceito para a gente desbugar a mente, tá? O MMC é o produto. Produto se refere à multiplicação, beleza? Dos fatores primos comuns. Aí vou pular esse não comuns aqui por enquanto. Então, ó, fatores primos comuns, cada um com maior expoente. Então, olha aqui. Quando ele fala dos fatores primos, são exatamente esses números aqui, ó. Tá? O 2 ao quadrado, o 5, 2 elevado a 3 e o 3, tá? Então, 2, 5, 2 e 3. Quem são os comuns? O 2, né? Mas onde é que a gente vê o maior expoente? O 2 aqui em cima ou o 3 aqui? O 3, né? Então, nós iremos usar, ó, como fator comum esse daqui, ó, do maior expoente. Vou colocar aqui, ó. E nós iremos fazer o quê? Uma multiplicação. Com quem? Vamos ver, ó. Por que uma multiplicação? Porque ele fala aqui em cima, ó, produto. Então, ó, os comuns já foram. Também tem também, ó, os não comuns, também com maior expoente, tá? Então, os não comuns tem o 5 e o 3. Como aqui, né, só tem esse 5 e só tem esse 3 aqui, né? Então, vamos levar eles do jeito que eles estão aí, já que eles já são o maior expoente. Então, multiplicar aquele primeiro fator comum, que é o 2 elevado a 3, com os não comuns, que é o 5 e o 3.
Ponto. Agora é só multiplicar que a gente vai achar o MMC de 20 e 24. 2 elevado a 3, que dá igual a 8, vezes 5, vezes 3, beleza? 8 vezes 5 dá igual a 40, né? E 40 vezes 3, isso daí vai dar igual a 120. Ou seja, o MMC de 20 e 24, o menor múltiplo comum a eles dois, é exatamente o 120. Tranquilo? É um pouquinho complicado esse método, então por isso que a gente vai fazer um outro exemplo para que nós possamos entender, tá? Primeiro passo, vamos fatorar os números. Daniel, eu não entendi essa fatoração, né, que você fez. Eu tô fazendo um pouquinho rápido, né, porque eu já fiz mais devagar lá na aula de fatoração, tá? Então, por isso que eu tô fazendo um pouquinho rápido. Então, ó, o 45, vamos fatorar ele aqui, ó, Rapidex. 45 eu vou dividir por 5, tá? 45 dividido por 5 dá 9. Vou dividir por 3, que dá 3, e vou dividir novamente por 3, que dá igual a 1, tá bom? Então, 45 está fatorado. O 45 aqui, ó, ele é dado pelo produto desses três números. 5 vezes 3 vezes 3. Resumindo, 5 vezes 3 elevado a 2. Novamente, por que 3 elevado a 2, Daniel? Porque nós temos aqui o 3 multiplicado com ele mesmo duas vezes, tá? Então, por isso que aqui fica 3 elevado a 2. Forma fatorada do 45 já tá aí, tá? Agora vamos para o 54, ligeiro, 54. Vai ficar como, ó? Vou dividir por 2, tá bom? Daniel, por que você sabe assim tão fácil, né? Por quanto dividir? Porque tem uma aula aqui no canal também que nós já discutimos sobre isso, que é os critérios de divisibilidade. Por exemplo, o 54 ele é par, né? E eu sei que todo número par, ele dá para dividir por 2. Então, por isso que eu já divido por 2. Porque eu sei que, por exemplo, o 45 divide por 5, né? Porque ele termina em 5, certo? Então, eu posso dividir por 5. Tudo isso tem lá na aula de critério de divisibilidade que você pode conferir aqui no canal, tá? Tá fixado no card. Então, ó, 54 dividido por 2 dá igual a 27. O 27 vou dividir por 3, que dá 9. O 9 por 3, que dá 3. E o 3 vou dividir por 3, que dá igual a 1. Então, tá aqui a forma fatorada do 54, né? Então, 54 é dado pelo produto de 2 vezes 3, vezes 3, vezes 3. Ou seja, 3 elevado a 3, já que o 3 está sendo multiplicado com ele mesmo 3 vezes, tá bom? Tudo isso ainda vezes 2. Show? E por último, vamos circular aqui, né? Circular não, né? Botar um retângulozinho aí para ficar melhor. E por último, 72. E aí, o mesmo processo, tá bom? Ó, vou dividir por 2, que dá 36. Por 2, que dá 18. Por 2, que dá 9. Por 3, que dá 3. E por 3, que dá 1. E aí, ó, o que é que nós podemos concluir? Que o 72, na forma fatorada, é exatamente, ó, 2 multiplicado com ele mesmo 3 vezes, 2 elevado a 3, e o 3 multiplicado com ele mesmo 2 vezes. Então, 3 elevado a 2. Beleza, temos as formas fatoradas de cada um. Vamos lembrar? Por esse método, o MMC é dado pela seguinte coisa. Pelo produto dos fatores comuns com maior expoente. Quem são os fatores comuns? Vamos ver aqui. Ó, nós temos o 3, né? E temos o 2. Não é assim? E temos o 2, certo? Lembrando, esse fator comum não precisa ser, minha gente, dos 3 ao mesmo tempo, tá? Basta ser de 2 aqui, por exemplo, certo? Então, ó, temos o 3 em comum aos 3 e o 2 em comum a esses dois aqui, tá? Então, ó, o 3, quem tá com maior expoente, ó, 3 elevado a 3. Então, eu irei levar ele para cá, ó. Vezes o 2, quem tá com maior expoente, 2 elevado a 3. Esses são os fatores comuns. E o único não comum é esse daqui, né? Então, que é o 5. Então, aqui embaixo a gente multiplicar por 5, tá? Então, o MMC por esse método, minha gente, é exatamente o quê? Fatorar os números. Fatoramos. Aqui é a forma fatorada de cada um. Beleza. Depois, vamos multiplicar os fatores comuns, que tem o maior expoente. No caso aqui, o 3 elevado a 3, né? O outro é 3 ao quadrado, então não conta. Também 3 ao quadrado, não conta. O outro fator comum, né, com maior expoente é o 2. O maior expoente, 2 elevado a 3.
E o não comum aqui é o 5, certo? Então, por esse método, a ideia é essa, tá? Agora é só multiplicar e ser feliz, ó. 3 elevado a 3 dá 27. 2 elevado a 3 dá 8, vezes 5. Multiplicando tudo isso daí, nós encontraremos como resultado 1080, que é exatamente o MMC de 45, 54 e 72. Minha gente, agora olha aqui o seguinte, já imaginou tentar fazer o MMC desses três números utilizando o método que nós usamos aqui no início, né, listando os múltiplos, né, 45 vezes 1 vezes 2, quanto de trabalho ia dar? Aqui já deu um trabalhinho, né? Quando a gente for olhar aqui, já deu um certo trabalhinho, tá? Então, esse método aqui ainda tá dando um trabalhinho, né? Vamos diminuir o nosso trabalho? Dá pra gente diminuir, certo? Nós iremos fazer agora um método parecido com esse daqui. Só que ao invés de a gente fazer agora a fatoração separada, agora nós iremos fazer uma fatoração simultânea, que é exatamente o nosso outro método que nós temos aqui, que é o MMC por decomposição simultânea. Ao invés de a gente fazer agora a fatoração cada um de um lado, agora vamos fazer todo mundo junto, tá bom? E você vai ver como vai ficar muito mais fácil, muito mais rápido, beleza? Então, ó, MMC de 90 e 20. Então, ao invés de eu fazer 90 aqui, peraí, o 90 aqui, de ladinho, ó, 90 aqui, né? E o 20 aqui, agora nós iremos fazer todo mundo junto, assim, ó, 90 e o 20, tá? E nós iremos dividir, tá? Novamente, pelos fatores primos, tá? Então, ó, vamos dividir aqui por 2. 90 dividido por 2 dá 45, tá? E 20 dividido por 2 dá 10. Agora, preste atenção aqui no seguinte. O 10 dá para dividir por 2, mas o 45 não, tá bom? Mas mesmo assim eu vou dividir por 2, certo? Porque não há essa obrigatoriedade de, só eu tenho que escolher um número que dê para dividir os dois ao mesmo tempo. Não, não tem isso, tá? Por exemplo, o 10 dá para dividir por 2, então vamos dividir por 2, tá? Daniel, o 45 que não dá, eu faço o quê? Você deixa ele aqui de ladinho ainda, ó. Deixa ele reservado. O 10 você divide, tá? Aqui foi uma coincidência, deu para dividir os dois, tá bom? Aqui, não, só deu para dividir o 10. Daniel, se não dá isso por 2, você vai tentar nos outros. 3, 5 e assim sucessivamente. 10 dividido por 2, 5, tá? E agora, Daniel, vamos dividir por quanto? Você tem duas opções. Pode dividir por 5, já que os dois conseguem dividir por 5. E podem dividir por 3. Só que aí por 3 só vai o primeiro, tá? Vamos fazer por 3, né? Aí o 5, você vai fazer o quê? Repetir. Show? 45 dividido por 3 dá 15. Beleza. E agora, Daniel, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer o quê? Vamos dividir por 3 de novo, né? Que o 15 dá para dividir por 3. Beleza, então vamos dividir por 3. 15 dividido por 3, 5. E o 5 faz o quê? Diga aí para mim. Repete, isso mesmo, já tá ficando craque, né? E agora dá para dividir por quanto? Por 5, né? Então vamos dividir aqui por 5. 5 dividido para 5 vai dar um dos dois lados. Chegou em 1 todo mundo? Chegou, né? Então, objetivo concluído. Daniel, cadê o MMC? Agora é simples. Basta pegar, ó, essa lista de números aqui e multiplicá-los, tá? Então, ó, acompanha comigo. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12 vezes 3, 36 e 36 vezes 5, isso daí dá igual a 180, tá? Exatamente. Eu já estava aqui pegando aqui pela minha colinha que está aqui do lado, né? Que me ajuda bastante. Viram como foi mais fácil esse método? Já gastamos menos tempo, né? E é importante isso daí. Vamos seguir, vamos seguir. MMC 36 e 49. Você já aprendeu aí como faz? Então vai fazer o seguinte agora. Você vai pausar o vídeo, vai tentar fazer, tá bom? Pausa o vídeo. Pausaram, já fizeram, agora eu vou corrigir, tá bom? Se você ainda não pegou direitinho, vamos prestar atenção aqui de novo. Você vai conseguir agora fazer tranquilamente. Então, ó, novamente, vamos colocar aqui, ó, 36 e o 49. De ladinho aqui, certo? E vamos dividindo, fazendo as divisões aqui. Se não dá para dividir pelos dois, divida somente por um. E aí, o outro repete. Vamos lá, por quanto podemos dividir? Por 2, né? Daniel, podia dividir por 7?
o dia, né? Porque tem um 49 que dá. Mas vamos deixar por enquanto por 2. Vamos devagarzinho assim. Então, ó, 36 dividido por 2 dá 18. 49 já repeti porque eu sei que não vai. Novamente eu vou por 2, por conta aqui do 18. 18 por 2 dá igual a 9. E 49 vou continuar repetindo. E agora, vou por 3, né? 9 dividido por 3 dá 3. 49 vou manter. E agora, Daniel? Vou dividir de novo por 3, né? Desse 3 aqui que chegou em 1. E agora, 49 eu repeti. Daniel, acabou? Não, gente. Porque, seguinte, ó. Esse chegou em 1. Esse aqui ainda não. Temos que fazer chegar lá também, certo? Então, ó, vamos dividir aqui agora por 7, tá bom? Eu vou dividir aqui por 7. 49 dividido por 7 vai dar 7. E 7 eu vou dividir por 7, que agora vai dar igual a 1. Daniel, e o MMC, como é que a gente faz? Muito simples. Multiplica aqui todo mundo. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 3, 36. 36 vezes 7 vai dar um número aí bem grande. 30, e esse número aí, esse resultado, né? Vezes 7. Tudo isso daí já tem a continha feita. Dá exatamente igual a 1.764. Beleza? Quem fez acertou? Acertaram aí? Diz aí pra mim, acertaram? Se não acertou, não fique triste. Não tem problema. Errar faz parte do processo, tá? Agora, fizemos com 2, tá? Mas já pra gente fazer com 3, com 10, com 20, do mesmo jeitinho, sem mudar nada. O que vai mudar agora é que nós teremos um número a mais, tá bom? Então, vamos fazer agora, ó, 18, 25 e 30. Se você já entendeu o processo, você vai novamente pausar o vídeo, fazer, porque agora eu vou trazer a correção. Então, ó, MMC 18, 25 e 30. Vai ficar assim, ó, 18, 25, 30. Passou o tracinho aqui. E agora é só ser feliz, tá? Não tem dor de cabeça. Vamos dividir por quanto? Vai me dizendo aí, vai me ajudando. Vamos dividir por 2. Pode ser. 18 por 2 dá igual a 9. 25 é que eu faço? Repito, né? Beleza. E 30 dividido por 2 dá 15. E agora, vou dividir por quanto? Por 3? Então tá bom, vamos por 3. 9 dividido por 3 dá igual a quanto? Dá 3. O 25? Não dá? Então repete. 15 dá para por 3? Dá, não dá? Dá 5. E agora, vamos dividir por quanto? Por 3, né? 3 dividido por 3, 1. 25 dá? Não dá? Então repete. E o 5 dá? Não dá? Então repete. E agora, vamos por quanto? Por 5, né? O 1, você vai repetindo. 25 dá agora por 5? Dá quanto? Dá 5. 5 dividido para 5 dá 1. E falta só mais uma coisinha, que é o quê? Dividir por 5, né? Que é exatamente esse 5 aqui que sobrou, né? Então vai ficar 1, 1 e 1. E diz aí pra mim, como é que vai ficar a MMC agora? Só multiplicar toda essa galera de cá, né? Então, se você multiplicar aí 2 vezes 3, vezes 3 de novo, vezes 5, vezes 5 de novo, nós iremos encontrar como resultado 450, que é o MMC de 18, 25 e 30. Show de bola? Vamos para o nosso último exemplo, agora com 4 números, tá bom? Estamos aumentando a dificuldade. Então, qual é o MMC de 14, 20, 36 e 45? Então, vamos lá, ó. 14, 20, 36 e 45. Então, novamente, você já aprendeu, pause o vídeo, tente fazer, que agora eu vou trazer a resposta, tá bom? Então, vamos dividir aqui por quanto? Vamos lá, novamente, aquele joguinho, vocês vão me dizendo e eu vou só escrevendo, tá? Dá para dividir por 2, né? Porque, ó, 14 dividido por 2 dá 7, 20 dividido por 2 dá 10, 36 por 2 dá 18, 45 dividido por 2 não dá, né? Então, faz o quê? Ah, repete, beleza. E agora, podemos dividir por quanto? Por 2? Então vamos por 2. O 7 dá para dividir por 2? Não? Repete? Então repete. 10 dividido por 2 dá quanto? Dá 5, né? Então, 10 dividido por 2, 5. 18 dividido por 2 dá 9. E 45 dividido por 2 ainda não dá, né? Então, repete. Isso mesmo. Vamos lá. E agora, podemos dividir por quanto? Por 3? Por 5? Por 7? Qualquer um dá certo, tá? Vamos por quanto? Vamos por 3? Vamos lá, me acompanhe.
por 3. 7 dividido por 3, não tem como, né? Então, repete. 5 por 3 não dá. 9 por 3 dá 3. 45 dividido por 3 dá 15, né? E agora, por 3 de novo? Então vamos, por 3. Né? O 7 já sabemos que vamos repetir. O 5. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5, né? E agora? Vamos por 5? Beleza. O 7, repete. 5 dividido para 5 dá 1, né? Então vai ficar 1 aqui e 1 lá no final, esse outro 1 repete. E só falta agora a gente dividir por 7, exatamente. Então aqui vai ficar 1, 1, 1 e 1. Acabou, né? Não, falta o quê? Falta exatamente a gente multiplicar todos esses camaradas aqui para que nós possamos obter o nosso MMC. Então, ó, multiplicando 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7, nós iremos encontrar como resultado do MMC 1.260, que é o MMC entre 14, 20, 36 e 45. E aí, minha gente? Deu para tirar todas as suas dúvidas acerca desse assunto de MMC? Então, ó, se ainda ficou alguma dúvida, só voltar um pouquinho à aula, refazer os exemplos, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários também, beleza? Então, ó, se gostaram dessa aula, ajuda o canal a crescer, tá bom? Ó, deixa o like aí, não se esquece, tá? Deixar o like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e, ó, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma aula. Combinado? A gente se encontra numa próxima aula. Valeu, galera!